Boa noite, queridos. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que estão nos assistindo através dessa live, mais uma vez, né, nesta quarta-feira. Tenho certeza que você vai ser abençoado aí. Nós estamos no mês de comemoração do Natal. E eu já quero lembrar a todos que têm assistido as nossas lives que todas as quartas-feiras desse mês nós vamos ter, então, uma live comemorativa do Natal. Então, nesse mês, né, o nosso tema é, neste novo normal, Jesus, o nosso Natal, ontem, hoje e sempre. E hoje estou recebendo aqui, né, estamos recebendo aqui nosso irmão Geraldo, que é do Ministério da Música aqui da Manancial. E ele vai também saudar vocês aí, né, falar boa noite e vai falar um pouquinho, né, sobre o que é que o Ministério da Música, porque hoje vai ser o Ministério da Música da Manancial, que vai falar algo a respeito do Natal para nós. Geraldo, é com você. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês aí? Nós estamos aqui, então, falando sobre temas natalinos, né? E não dá para falar de Natal sem não falar de Jesus, porque Jesus é Natal. E nós vamos apresentar, então, algumas canções falando sobre a temática, a vida e a obra de Jesus. Jesus fez muitas maravilhas, o seu ministério foi extremamente marcante. E nós vamos cantar algumas canções que contam essa história. Eu gostaria, por exemplo, agora aqui nessa primeira oportunidade que nós temos, de ler lá em Isaías, no capítulo 9. Interessante que no livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 9, ele tem como título o Príncipe da Paz. E mesmo sem Isaías, que escreveu essas coisas 700 anos antes de Jesus, ele não sabia de quem ele estava falando, mas nós sabemos que ele estava falando de Jesus. E ele vem falando sobre uma pessoa, de um ser maravilhoso, grandioso. E lá no versículo 6, ele fala assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Vai ser a primeira canção como estar cantando. Ela tem como conteúdo da sua letra estes versículos. Pois realmente, sabe, hoje nós temos um Deus forte conosco. O nosso conselheiro é Jesus, o Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus. É uma oportunidade grandiosa de você que conhece Jesus, compartilhar também para as pessoas que não têm essa mesma realidade em suas vidas. Porque no Natal é um período de muita comunhão, é bastante choroso, é falado muitas coisas boas, e tem muita gente que tem o coração vazio, tem muitas perdas, muitas dores. Mas quando você ouve falar que Jesus é o príncipe da paz, quando você ouve falar que Ele é o Pai da eternidade, que Ele é Deus forte, que Ele é maravilhoso conselheiro, isso muda tudo, muda toda a concepção de Natal. Que Papai Noel, que nada, Natal é Jesus, e Natal acontece nos corações. Geraldo, esse Jesus aí fez essa mudança na sua vida também? Sem dúvida, sabe? Sem dúvida. Jesus mudou no meu coração, sabe? Como tem mudado o coração de muita gente. Eu, no meu caso, por exemplo, eu tinha comigo, que eu era um menino muito certinho, eu sempre gostei de igreja, eu sempre fui religioso, mas a religião também não salva. Falar assim que eu não me envolvi com drogas, com alcoolismo, com nada desse tipo esses exageros. Apesar de ser moralmente correto, equilibrado, me faltava alguma coisa, sabe? Esse alguma coisa foi Jesus. Quando eu deixei Jesus entrar no meu coração, a minha vida mudou. E você pode fazer isso também, deixando Jesus entrar no seu coração. Você vai receber uma grande mudança na sua vida. Então podemos então, pastora? Podemos, vamos ouvir, né? Ouvir a primeira canção do Ministério da Música aqui da Igreja Manancial de Sião.
ser o príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o poder imaculado, santo é seu nome. Todo louvor, honra e poder, ao soberano Rei dos Reis. todo louvor, Honra e poder, ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é seu nome. todo louvor, Honra e poder, ao soberano Rei dos Reis. todo louvor, Honra e poder, ao soberano Rei dos Reis. todo louvor, Honra e poder, ao soberano Rei dos Reis. todo louvor, Ao soberano Rei dos Reis. Geraldo, e agora, qual que é a próxima canção? Qual é o próximo versículo que fala a respeito do ministério de Jesus aqui na Terra, né? Porque ele nasceu, nós sabemos, né, como um menino normal. Ele teve seus pais, ele cresceu e sabe que eu imagino Jesus brincando também, né? Se fosse hoje, eu tenho certeza que ele ia gostar de futebol. Não sei, tenho essa impressão. Ainda mais se ele fosse brasileiro, né? Já pensou? Então, Jesus cresceu como um menino normal. E ele teve, então, né, a família. Aí ele atingiu a idade. E a palavra de Deus, a Bíblia, diz que quando ele alcançou 30 anos, ele iniciou seu ministério aqui terreno. E é sobre isso que a gente está falando hoje, né? Que música linda que acabamos de ouvir agora, falando sobre Jesus, né? E agora, Geraldo, qual que é, né, a próxima música e qual é, a sequência, né, o versículo que vai falar mais um pouquinho do ministério de Jesus aqui? A temática da próxima canção, ela está voltada no livro de Atos, que fala sobre a vida e obra do Senhor Jesus. E nós vemos no livro nos evangelhos, começando nos evangelhos, todos os milagres, todos os feitos notáveis que Jesus fez. E no capítulo 10 do livro de Atos, no versículo 38, nós vemos o apóstolo Pedro falando na casa de Cornélio. E ele ministrando a palavra de Deus a Cornélio, e chega um momento que ele fala assim, ó:
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. É esse o Jesus que também nós cremos nos dias de hoje. E nós vemos nos evangelhos, Jesus fazendo esses milagres, sabe? Como uma mulher com fluxo de sangue, que chegou até Jesus e falou no seu coração: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curado. Eu fico imaginando, eu gosto muito de imaginar os milagres de ressurreição, por exemplo. Lázaro, Sabe? Lázaro. Sabe? Então, penso em 3. Vamos falar de 3 ressurreições. A de Lázaro com 4 dias, a filha da viúva de Naim, e também aquela menina, a Talita. Sabe? Uma morreu fazia pouco tempo, a menina. Outro tinha morrido pelo menos um dia anterior, que o velório estava seguindo para o cemitério. E Lázaro, com 4 dias de morto. Eu fico imaginando se fosse aqui em Bauru, sabe, Jesus ressuscitando uma criança lá no hospital, lá no necrotério. Outro parando a funerária, o veículo da funerária, e ressuscitando aquele rapaz. E outro ressuscitando lá no cemitério depois de 4 dias de sepultado. Foram obras maravilhosas. E nós falamos de ressurreição física, mas existe uma morte terrível, que é a morte espiritual. Sabe, a palavra do Senhor fala que um dia todos nós ressuscitaremos. Que a morte que sofremos hoje, ela vai ser vencida, ela já está vencida, porque Jesus venceu a morte. Mas existe uma morte eterna. É dessa morte eterna que eu fico preocupado. Sabe, mas Jesus é a vida, Ele é a vida eterna. E essa canção fala sobre a vida e a obra do Senhor Jesus, como Ele foi ungido por Deus para fazer uma obra gloriosa de restauração. Vamos ouvir? Vamos ouvir então. Fique ligado aí, gente. Não sai não, né? Tem muita coisa pela frente ainda. Isso aí. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Era com ele, era com ele. Era com ele, era com ele. Era com Jesus. Jesus, Porque Deus era com ele. era com ele, era com ele. Era com ele, era com ele. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Era com ele, era com ele. Era com ele, era com ele. Jesus, Jesus,
Deus era com ele. Era com ele, era com ele. Oh, era com ele, era com ele. Jesus, Jesus, Porque Deus era era com ele, era com ele. Oh, era com ele, era com ele. Geraldo, na palavra do Senhor, né, lá em João, inclusive, fala que Jesus, ele é a palavra, né? E é o verbo de Deus, é a palavra. E Jesus realizou, como a gente estava falando aqui, muitas obras. Jesus, ele curou, ele, como nós falamos, ressuscitou pessoas, né? Jesus libertou pessoas que eram aprisionadas por Satanás, né? A gente vê isso nas Escrituras, tantas pessoas foram libertas, né? Falando de um, pelo menos, o Gadareno, um homem que era extremamente tomado, né, pelos demônios. A cidade era aterrorizada, né, por causa disso. E Jesus entra lá e traz uma grande libertação naquele lugar, quando ele, então, liberta esse homem. E quando a gente olha para Gênesis, nós vemos lá o Senhor Deus criando todas as coisas através da palavra. E a palavra de Deus fala para nós que todas as coisas foram criadas ao som da voz do Senhor, ao som da sua voz. Geraldo, fala para a gente um pouquinho da próxima música, que eu sei que, quando nós falamos a respeito do Senhor Jesus vindo ao mundo, como ele veio, né? Claro que ele nasceu de uma mulher, né? De Maria. Deus, através do Espírito Santo, trouxe Jesus ao mundo, mas ele foi enviado a nós como verbo de Deus. Então, explica um pouquinho aí para nós sobre isso, Geraldo, através do versículo aí da palavra, aquilo que vai ser ministrado pelo Ministério da Música nesse próximo louvor. Essa próxima canção fala de Jesus como o verbo eterno. E, como a pastora bem falou, lá na criação, lá no Gênesis, a palavra do Senhor foi dita ali, tudo foi criado lá. Eu gosto muito dessa passagem porque lá fala assim, e disse Deus, haja luz. Sabe, o verbo, a palavra, haja luz. Eu acredito que essa autoridade, que esse poder continua ecoando em todo o universo até agora. É uma palavra que não perdeu a sua força, não perdeu a sua autoridade. Tanto isso é verdade que a gente sabe que o universo continua se expandindo, né? Então, o som da voz do Senhor continua fazendo as coisas acontecerem, né? E quando o Senhor fala, sempre há vida. E no Evangelho de João, no capítulo 1, fala sobre a encarnação do verbo, sabe? O verbo, a palavra, Deus, Jesus veio em forma, o Deus vindo em forma humana, forma de homem, a palavra, o verbo encarnado. E ele fala que no princípio era o verbo, ele estava lá no começo, ele estava com Deus, e que ele era Deus, ele estava no princípio com Deus. E ele fala assim no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E eu gosto muito do versículo 4, que fala assim, a vida estava nele, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E continua sendo assim, Jesus continua sendo a luz dos homens. Muitos de nós, muitas filosofias, muita gente no mundo fica tateando como se estivesse no escuro, sabe, numa escuridão intelectual, procurando respostas, procurando luz, e Jesus é a luz. Sabe, a luz que vem de Deus para iluminar os homens. E nós vamos ouvir essa canção, sabe, que fala sobre isso, sabe? O verbo eterno se esvaziou, ele viveu como homem, sabe? Ele pagou o preço pelo pecado. A obra de Jesus foi completa, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o mundo. Eu gosto muito disso. Podemos ouvir, pastora? Podemos ouvir sim, vamos ouvir lá, ouvir. então.
pra servir, veio pra morrer, veio pra salvar o perdido, veio por amor, veio pra vencer, veio pra salvar o perdido. Ele é o Cordeiro que Deus enviou pra tirar o pecado que no mundo entrou. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, o Verbo eterno se esvaziou, viveu como homem e nunca pecou. Grande obra fez, morreu por mim na cruz, mas ressuscitou, foi exaltado e voltará. O Verbo eterno se esvaziou, viveu como homem e nunca
Geraldo, mas sabe que nada disso teria acontecido se uma pessoa, se alguém, no caso Maria, não tivesse se disposto a obedecer à voz de Deus, né? É verdade. Do comando de Deus, quando o anjo ali traz para ela a notícia de que ela seria a mãe do Salvador, É verdade. né? Então, assim, até Deus ter um plano eterno, né? Porque a gente sabe que quando o pecado veio ao mundo, Deus, ele não tinha plano B, ele já sabia que isso ia acontecer, e Deus, então, ele já tinha estabelecido que Jesus viria, mas precisava de alguém, né? Sim, verdade. E Maria foi essa pessoa escolhida por Deus para que ela fosse a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, aqui na Terra. Então, nós sabemos que Maria, o papel dela, enquanto mulher, é apenas de mãe de Jesus. Ela precisou de Jesus também como salvador dela Sim, mesma, né? Ela não podia fazer nada quanto a isso. Ela precisava também crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas nós sabemos que... E assim é com a nossa vida, né? Porque Deus tem um propósito na nossa vida, não é mesmo, Geraldo? Verdade, é. Deus tem um propósito na vida de todo mundo, que o recebe, né? Que recebe Jesus no seu coração. A partir do momento que você passa a caminhar com Deus, o Senhor Deus quer escrever uma nova história para você, como Ele escreve para nós. Então, a nossa vida passa a ter um propósito de vida, um propósito eterno, algo que Deus quer fazer para nós. E cabe a nós, porque Deus nos deu livre-arbítrio, né? Cabe a nós, então, né, Geraldo, escolher se vamos obedecer ou não, Sim, não é verdade? verdade, E o que nós podemos, então, aí, né, falar sobre Maria com relação à próxima canção que vamos ouvir? Se nós lermos os evangelhos, eu estou lendo aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, ele fala sobre quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, que Jesus nasceria. E tínhamos um outro personagem aqui também, que era João Batista. E Isabel era prima de Maria, estava grávida de João Batista, que também se envolveu no ministério de Jesus. Nós temos relatos em todos os evangelhos sobre esse assunto. E ela conta de uma forma muito bonita, que ela conta aqui, por exemplo, no capítulo 1, versículo 39, fala assim: naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, numa da cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Maria ficou cheia do Espírito Santo. Aqui mostra uma coisa muito grandiosa, uma coisa extremamente sobrenatural. O bebê, o João Batista, que estava no ventre de Isabel, estremeceu, porque Jesus, que já era um feto pequenininho ainda lá, sabe, muitos meses de informação ainda, ele já tinha o Espírito Santo, já tinha a unção, já tinha o projeto de Deus, o céu, a eternidade toda olhava para aquele momento e olhava para aquela criança e o feito que ela faria ali. Então nós vemos, que nós vamos cantar, vai ser a nossa próxima canção, que é o Cântico de Maria. Quando Maria adora o Senhor e se dispõe em obediência a Deus. E ela fala assim: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E ela se coloca em total obediência ao Senhor, louvando a Deus por uma grande obra. E essa grande obra na vida dela foi Jesus. E Jesus abençoa até agora a humanidade, porque Ele é o Salvador do mundo. É uma canção que eu gosto muito. Sabe, eu até acredito que ela já tenha, seja um dos hits das igrejas cristãs no Brasil. Mas ela fala fortemente sobre a grandeza do Senhor. Vamos ouvi-la? Vamos ouvir.
bênção, gente. Quantos louvores maravilhosos contando aí a respeito de Jesus. Olha, realmente eu fiquei aqui, sabe, emocionada de ouvir, né, essas canções tão lindas. E eu quero dizer para você que neste mês de dezembro, as pessoas, elas muitas vezes se preocupam com a reunião de família, com as comidas, né, Geraldo, com os presentes. Tudo isso aí, gente, é até gostoso, né? É bom estar com a família, mas o mais importante para nós é que o real e verdadeiro motivo do Natal seja celebrado, que é realmente o nascimento de Jesus e a presença dele nas nossas vidas. Então, se você aí nos vendo, né, através dessa live, ainda não teve uma experiência real com o Senhor Jesus, eu quero convidar você nesta noite a pedir, sabe, Senhor, até hoje eu tenho andado sozinho pelas minhas próprias vontades, mas a partir de agora eu quero entregar meu coração ao Senhor. Então, não perca essa oportunidade, faça essa oração hoje, peça para Jesus entrar na sua vida. Então, queridos, não esqueça, toda quarta nós temos aí uma live especial, e neste mês, celebrando o Natal, teremos nas próximas quartas-feiras outras lives também celebrando aí o mês de Natal. Então, fique conosco, continue assistindo nas outras semanas, e é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe, que você tenha aí, né, uma noite abençoada, e Feliz Natal! Que Deus abençoe a sua vida. Geraldo, muito obrigado, e que Deus também abençoe a sua vida e a sua família. Amém. Que Deus abençoe você. Sabe, que Jesus possa morar, possa nascer no seu coração. Deixa Jesus nascer no seu coração. Olha, eu gosto muito das festividades de Natal, da comida, das coisas, da comunhão com a família. Tudo isso é muito gostoso. Mas Jesus no coração é o verdadeiro Natal. Dê essa oportunidade para Deus. Dê essa oportunidade para Jesus. Deus te abençoe. Feliz Natal. Fique aí, tem mais um louvor, tá bom? Novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer. Olhar pra dentro, ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emmanuel, Deus presente conosco está. É Natal. Dentro, esperança naquele